Vamos mergulhar num ponto bem interessante, um ponto onde o direito tributário e os direitos fundamentais, sabe, eles se encontram e às vezes até se chocam aqui no Brasil. A gente vai desvendar juntos a súmula vinculante 28. A pergunta que não quer calar é essa. Imagina só, chega uma cobrança de imposto que parece completamente errada. Para poder ir à justiça e dizer, olha, isso aqui está errado, seria preciso tirar o dinheiro do bolso e pagar tudo antes mesmo de poder argumentar? Essa é a dúvida que tira o sono de muita gente e de muitas empresas. E isso leva a gente direto para essa ideia: pagar para poder processar. Soa meio absurdo, não é mesmo? Ter que desembolsar um dinheiro justamente para discutir se aquele dinheiro é devido ou não. Pois é, por um tempo, algumas leis, como uma lá de 1994, a 8870, criaram exatamente isso, uma barreira de dinheiro para conseguir chegar na justiça. A regra era clara: quer discutir um tributo? Então deposita o valor antes. O que acontecia na prática? Muita gente nem conseguia começar a briga. Mas aí, diante desse beco sem saída, o Supremo Tribunal Federal, o STF, veio e estabeleceu o que a gente pode chamar de regra de ouro para essa história toda. Vamos ver direitinho como essa decisão mudou o jogo. Antes de mais nada, é super importante a gente entender o que é uma tal de súmula vinculante. Pensa nela como uma regra definitiva que vem lá do STF. Quando eles publicam uma, ela passa a ter força de lei. Isso significa que todo juiz, todo órgão público tem que seguir à risca. É uma ferramenta muito poderosa para deixar a justiça mais uniforme no país. E aqui está ela, a nossa estrela, a súmula vinculante 28. O texto é claríssimo, não deixa margem para dúvida. O STF bateu o martelo e disse: exigir depósito de dinheiro antes, só para poder entrar com uma ação para discutir um tributo, é inconstitucional. Ponto final. Traduzindo, o direito de acesso à justiça foi garantido. A porta do judiciário não pode ser trancada por uma barreira financeira quando é o contribuinte que toma a frente e resolve questionar uma cobrança. Isso, sem dúvida, é uma vitória fundamental. Mas, como quase tudo no direito, a história não é tão simples assim. Ela não acaba aqui. Essa regra, por mais forte que seja, tem um limite bem claro. É como se fosse uma linha desenhada na areia que, quando a gente cruza, o cenário todo muda. Então fica a pergunta: se a regra é tão clara, onde é que a coisa complica? A resposta, gente, está no quando e no como o processo judicial acontece. É exatamente essa nuance que a gente vai desvendar agora. E aqui está o pulo do gato. Existe uma diferença gigantesca entre iniciar uma discussão sobre o imposto e ter que se defender quando o governo já está vindo para cima cobrando a dívida de forma oficial. Entender isso é a chave para sacar qual é o limite da súmula 28. Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa diferença. Chegou a hora de colocar lado a lado dois conceitos que até parecem a mesma coisa, mas juridicamente são bem diferentes: o depósito prévio e a garantia do juízo. A diferença é enorme. O depósito prévio, aquele que a súmula 28 proibiu, era uma barreira só para começar o processo, sabe? Já a garantia do juízo? Aí a história é outra. Ela só é exigida quando o Estado já partiu para o ataque, já entrou com a cobrança na justiça, a famosa execução fiscal. E essa garantia serve para que o devedor possa apresentar sua defesa dentro desse processo. E isso sim é permitido por outra lei e está valendo. Olhando para essa linha do tempo, tudo fica mais claro. Passo 1, o contribuinte toma iniciativa e entra com ação para questionar o tributo. Aqui a súmula 28 protege, não precisa de depósito. Agora, se a coisa não se resolve e a dívida avança, o governo vai para o passo 2, ele inicia a execução fiscal. E aí no passo 3, para poder se defender dessa execução, a lei exige uma garantia e o STF já disse que nesse momento a súmula 28 não se aplica mais. E um detalhe bem importante: essa tal garantia do juízo não precisa ser só em dinheiro vivo, não. A lei é mais flexível, permite que sejam oferecidos outros bens, como um imóvel ou uma fiança de banco, por exemplo, para assegurar a dívida caso a pessoa perca a causa lá no final. Isso dá um fôlego, né? Bom, chegando aqui na reta final, é hora da gente fazer um balanço geral, amarrar as pontas e entender bem esse equilíbrio delicado entre o direito de defesa do cidadão e a necessidade que o Estado tem de arrecadar seus tributos. Resumindo a ópera, a súmula vinculante 28 funciona como um escudo poderoso. Ela garante o acesso à justiça para quem quer iniciar uma discussão sobre um tributo. Só que esse escudo tem um limite. Ele não funciona no campo de batalha da execução fiscal, que é quando o Estado já está cobrando ativamente a dívida. Nesse segundo cenário, aí sim uma garantia é exigida para que a defesa possa ser apresentada. E para fechar,
fica uma reflexão. A súmula 28 tenta, na verdade, equilibrar dois pratos de uma balança bem sensível. De um lado, o direito de acesso à justiça. Do outro, a necessidade do Estado de garantir o dinheiro que precisa para funcionar. A grande questão que fica no ar é: será que essa linha divisória que o STF traçou, será que ela encontrou o equilíbrio ideal entre esses dois interesses que são tão fundamentais? Uma pergunta para a gente continuar pensando.